Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Salve, rapaziada! Firmeza? E aí, como que vocês estão? Tudo jóia? Hoje o vídeo vai ser aqui nos Bultar, ou nos Boizão, Tourão, enfim, chama aí do que você quiser. Só sei de uma coisa, essa hunt aqui, ela é muito boa e, cara, se você é um Knight de club, você tá sendo muito premiado com essa hunt. Aproveita que essa hunt, ela ainda não foi nerfada pela CIP. Não que eu acho que ela vai ser nerfada, tá? Mas é que ela tá muito boa mesmo. E os melhores Knights que performam aqui são os Knights de club. Já adiantando aqui, pra você caçar aqui, eu recomendo um level 900 mais. Os bichinhos, eles têm essa cara aí de boi mesmo, e eles são bruto pra caramba mesmo, então não pode vacilar muito, senão você vai acabar sucumbindo nesse resp. Mas pra Knight Club aqui, como eles são muito sensíveis ao elemento de Poison, de terra, né? Então acaba que a Sanguine Bloodjohn estraçalha esses bichos aqui. Tem muitos pontos positivos essa hunt, né? Um dos pontos positivos é que, como eu disse, só EK de club caça aqui. E para você conseguir caçar bem, que é a partir do level 1150 e mais pra frente eu vou conseguir argumentar um pouco, você consegue caçar aqui a partir do level 900 com uma certa tranquilidade. Porém, você vai conseguir extrair bem o respawn mesmo a partir por volta ali do level 1150, que é o level que você vai começar a bugar speed nesse local. Então você consegue bugar speed aqui, né? Você consegue transitar muito rápido entre uma box e outra. Outro ponto positivo é que a hunt, ela é gigantesca e ela é bem mobada. Então, cara, vai ser muito difícil você quebrar o respawn aqui. É basicamente impossível. Então tem muita box para você fazer aqui. Tem muito bicho, principalmente ali na meiuca, que é recheado de bicho. Então tem que ir devagar assim, indo controlando o resp de pouco em pouco, para não vir aquele 1 zilhão de Bultar na sua cabeça e você acabar sucumbindo aí de besteira. Outro ponto também é que aqui o loot, ele é leve. Na real, ele dropa até itens que são pesados, como por exemplo ali os Mino Shields. São itens que pesam bastante. Porém, grande parte aqui dos loots são Platinum Coins, então você nem precisa ficar se preocupando em ficar vendendo loot, sabe? Muito provavelmente em todo final da hunt você já vai ter ali muito gold estocado por conta desse Platinum Coins, então você sempre vai ter ali o dinheiro para você conseguir refilar o seu char numa boa. Agora, sobre mobs aqui que a gente vai enfrentar nesse respawn, são apenas 3, que vai ser o Bultar Brute, o Bultar Alchemist e o Bultar Forge Priest. O que mais vai ter na hunt vai ser o Brute e o Alchemist, principalmente o Brute é o disparado que tem mais nessa hunt. Então, já pegando aqui de tabela as sprays, melhores sprays vai ser com certeza no Bultar Brute e no Bultar Alchemist, se você for querer trabalhar ali com 2 sprays. Se você quiser trabalhar com 3 sprays, aí você pode colocar no Forge Priest também. E fé, todas as sprays vão ser muito efetivas, então XP, loot, ataque, defesa vai ser muito efetiva, então isso potencializa ainda mais o uso das sprays. Fora que normalmente quem caça aqui é EK de club, acaba que não tem tantos Knights de club level alto assim, e essa hunt, por incrível que pareça, ela é vazia em grande parte do tempo, até porque parece que é um respawn fácil, mas não é tão fácil assim. O Bultar Forge Priest, que é o que a gente mais tem que tomar cuidado, é o que mais vai bater nessa hunt. Ele é muito traiçoeiro, é o Bultar que a gente precisa ficar usando o Exê Thump Rise para puxar esses bichos para perto da gente também. Só que ele tem um debuff meio chato, ele dá um debuff de acordo com a sua vocação. Então se você é um Knight, ele vai te dar debuff de shielding, se você é um mage, ele vai te dar debuff de ML, e se você é um RP, ele vai te dar debuff de distance. Então aí dos debuffs das vocações, acaba que o Knight é o que consegue se sobressair melhor. Sim, quando ele te dá o debuff, ele vai arrancar muito da sua mitigação, isso vai fazer que o dano ele entre cada vez mais seco, mas tem como passar a volta por cima disso, é só controlar bem o respawn mesmo e tomar cuidado e não fazer cagada, principalmente ali na meiuca, que eu falei pra vocês, de não sair lurando a casa toda, que você vai conseguir caçar aqui. Até porque, conforme eu mencionei, da mesma maneira que eles te batem bastante, eles apanham bastante também, e além disso, eles não têm tanta vida assim, tá na média aí de 6k de life, todos eles. Então acaba que se você dá, por exemplo, um Tito Tempo, um Eshorigram critado aí, por exemplo, você já vai arrancar aí pelo menos metade da life deles aí, sem BO nenhum. Já sobre as armas, melhores armas aqui vai ser Club, Axe e Sword. Então Club, sem dúvida nenhuma, vem com elemento de terra, que é a Sanguine Bloodjohn. Os EK de Axe vem com Sanguine Battle Axe, e EK de Sword
vem com a Sanguine Razor. Recomendo mesmo esse respawn apenas para club. Axe e Sword, recomendo apenas só fazer o bestiário. Acaba que tem outras antes muito melhores para a galera de Axe e Sword, então o que vai mandar aqui mesmo é a rapaziada que usa club, certo? Já sobre proteções, recomendo fortemente proteção a Energy, o máximo de proteção a Energy que você conseguir. Você olhar ali o nosso Input Analyzer, que é o Analyzer que mostra os danos que a gente está sofrendo, você pode ver que o dano de Energy, embora eu esteja com muita proteção de Energy, ele se sobressai bem mais do que o físico, então máximo de proteção a Energy. Spiritorn Helmet é uma boa opção aqui, Prismatic Ring, Ring Bees, Void Boots, Prismatic Necklace ou um amuleto que te proteja a energia, acho que é Light Pendant o nome dele. E além disso, obviamente, proteção de Energy na armadura. Não tem como caçar aqui sem essa proteção de Energy, tá, molecada? Bate demais mesmo, então vem protegido com essa proteção de Energy. Já sobre Charms aqui, eu estou utilizando uma Low Blow e uma Vampiric Embrace no Boltar Brute. No Boltar Alchemist eu estou utilizando uma Poison e uma Void Skull, mas eu estou utilizando uma Poison porque eu sou Sword, tá? Se você for um EKzinho de club, pode usar uma Savage Blow que vai arregaçar esses bichos no meio. Principalmente que ele é muito sensível ao dano de terra. Cara, se gritar um Eshorigram e você tiver com Sanguine Blood John, cara, você vai amassar esse Boltar aí. Então, Savage Blow vale muito a pena aqui, até porque eu falei pra vocês, eles são mobs que não tem tanta vida assim, eles apanham bem para um elemento de terra e tem em grande quantidade. Então, a Savage Blow e a Low Blow acaba sendo crucial aqui nesse respawn. Fora que são dois charms que trabalham muito também com sua questão de sustain, então vai te ajudar bastante em relação a isso também. Já no Boltar Forge Priest, aí eu estou utilizando uma Overpower, mas você pode utilizar uma Curse, você pode utilizar uma Freeze, ou você pode utilizar mesmo até uma Dodge. O Boltar Forge Priest ele é o que vai ter em menos quantidade aqui no respawn, mas em contrapartida ele é o que vai mais te bater também. Ele te bate bastante, cerca de 45% do dano da Hunt vai ser por causa do Boltar Forge Priest, ele vai te bater bastante mesmo. Então uma Dodge, dependendo do seu level, acaba se encaixando muito bem aqui também. Já sobre Soul Cores, eu tenho a do Boltar Brush e a do Boltar Alchemist, então eu tô com 4% de XP a mais na round desses dois bichos aí, né? E no Forge Priest eu não tenho nada, eu poderia potencializar um pouco mais a minha XP se eu tivesse a Soul Core dele, mas não tenho aqui no caso, mas tá tudo certo. Já sobre Quest, aqui é um ponto chatinho que tem, né, pra acessar esse lugar, né? A Quest que a gente precisa é a 20 Years, a Cook Quest, então é a quest ali que precisa para acessar os dragãozinhos aqui no Boltar. Precisa estar com ela um pouquinho avançada até a parte que a gente consegue acessar aqui os Boltar. É uma quest um pouco chata que eu digo, por conta que precisa fazer em grupo, enfim, às vezes é chato, né, ficar esperando as pessoas para fazer esse tipo de quest. Então por isso que eu digo que é um ponto negativo dessa hunt. Mas vale muito a pena fazer essa quest, tenta ali ver com seus amigos ou manda ali mensagem no word chat, no advertising para conseguir fazer essa quest, porque vale muito a pena, tá, molecada? Já sobre a roda de habilidades, eu estou utilizando os dois Eshorimais, então reduzindo o cooldown dele e aumentando o dano do Eshorimais. Estou também com a gema level 3 de dano base no Eshorigram, e essa gema ela está upada. Estou com a Picor level 2 e Gift level 1, o que faz aí potencializar um pouquinho mais os nossos resultados também. Alguns outros pontos que eu acharei interessante falar para vocês aqui também é a velha e boa food de ML. Esse respawn ele vai estar assado. Eu bati aí umas 3 food nesse respawn enquanto eu fazia o bestiário, principalmente que eu sou EK de Sword, né, rapaziada? Então não tem um sustain comparado a um EK de Club e é bem desafiador esse respawn mesmo. Então, mesmo utilizando uma food de ML, teve alguns momentos ali que eu acabei tendo que bater food, o que pra mim não é nenhuma vergonha, acontece, o importante não é morrer, mas é interessante que você casse aqui utilizando a food de ML ou um imbuement de ML aí no helmet, pra você ter um pouquinho de sustain a mais e não ficar tão desconfortável assim. Não precisa ficar swapando do Arve Ring aí entre as boxes, eu sempre falo isso nos vídeos de guia de hunts que não tem essa questão de drunk nas caçadas, mas cara, isso é um vício meu, é que eu caço muito na Ferumbras Ascendente, e lá o Grimlich ele te deixa bêbado o tempo todo, então eu venho para essas antes que não precisa fazer esse swap, acaba que eu faço isso de forma automática, mas não precisa fazer isso nesse respawn, tá? Nenhum bicho aqui te deixa bêbado. Além disso, é interessante que você utilize o Esheta Ampires, tem que utilizar o Esheta Ampires nessa hunt por causa dos Boltar Forge Priest. O loot, como eu disse no começo do vídeo, ele é leve, então se você quiser caçar aqui 3 horas seguidas, você consegue. A hunt ela é muito boa, os bichos são bacana, o cenário é muito top, tem
como você bugar a speed aqui, é uma hunt mobada, é uma hunt que não é tão disputada, então, cara, ela tem muitos adjetivos que contribuem para ela ser uma hunt, ó, top tier e metagame mesmo, tá, rapaziada? Agora eu vou acelerar um pouquinho a timelapse e deixar vocês um pouquinho com a rotação que eu utilizei nesse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Se você quiser deixar algum feedback pra gente nos comentários, fica à vontade aí também. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal e não sabe como, tem o Seja Membro aí, um valor super acessível, você já faz parte do clube de membros aqui no canal. A gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!